Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Estamos em uma série no Antigo Testamento, trabalhando algumas exposições específicas que vão contemplar de Gênesis ao livro de Malaquias. Você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, toque o sininho, compartilhe com seus amigos e afins. A ideia do canal é a gente poder fomentar estudos bíblicos e teológicos, trazendo a vocês conhecimento por meio de 4 ramificações: a bíblica, a histórica, a sistemática e a prática. E entre as ramificações, a gente poder extrair o que as escrituras revelam e que sustentam a nossa caminhada. Não é apenas conhecimento, mas também a aplicação para o nosso cotidiano, tá certo? A gente está numa série de estudos do Antigo Testamento. O primeiro vídeo que nós soltamos, a gente fez uma abordagem introdutória sobre o Antigo Testamento, e agora eu vou falar um pouco sobre o contexto do Antigo Testamento, antes da gente poder fazer as exposições dos livros em si, das literaturas bíblicas de Gênesis a Malaquias. A gente tá com um conteúdo bem legal e eu espero que essa série possa te ajudar no seu desenvolvimento, no seu conhecimento e na sua espiritualidade. Acredito que vai agregar, até porque eu passei para vocês aí uma boa bibliografia que você pode procurar ter e vai te ajudar. No final dessa exposição, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas bibliografias, caso você ainda não tenha pegado os livros e etc. aí, né? Anotado para você poder comprar, enfim, nas principais editoras aí no contexto aí do Brasil, tá certo? Sem mais delongas, vamos então abordar sobre o Antigo Testamento, seu contexto de forma bem simples e objetiva, tá certo? E aonde eu quero chegar com vocês dentro desse contexto? Vamos lá. O Antigo Testamento, ele vai se encontrar dentro de um cenário geográfico. Você está vendo um mapa bem objetivo, e esse mapa ele vai contemplar algumas situações, aonde o Antigo Testamento ele é conhecido como crescente fértil e berço das civilizações. Aquele mapa aí que a gente mostrou, deixa eu voltar lá na tela para vocês. Esse mapa especificamente é aonde acontece toda as movimentações históricas do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, de todas as nações e desdobramentos de civilizações estão dentro desse contexto que nós estamos apresentando para vocês. Vocês estão vendo uma meia-lua de cor alaranjada, é aonde o Antigo Testamento ele se desenvolve em meio às nações. O crescente fértil e essas civilizações que estão aí, o berço dessas civilizações, elas acontecem após o período diluviano, após o dilúvio. Nós temos Deus fazendo uma aliança com Noé, e Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele tem 3 filhos e essas civilizações elas vão se desdobrar através dos filhos de Noé. A gente vai explicar isso mais à frente quando a gente entrar no livro de Gênesis. Por que crescente fértil? Crescente fértil traz a ideia de um desenvolvimento geográfico de terra
muito bom, uma terra muito boa, aonde os povos que ali estão estabelecidos, eles vão se autodesenvolver. São novas civilizações que estão surgindo após o dilúvio, e através dessa descendência de Noé, vai se multiplicar as diversificadas nações, porque vai sair de Cã, Sem, Jafé em muitas nações dentro desse contexto, e a gente vai vendo o cenário geográfico ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento tendo muitas transformações, mas o tronco central sai dos filhos de Noé, tá certo? Nós temos dentro aí do crescente fértil, dessas novas civilizações pós-diluviana, nós temos o que nós chamamos de Ásia Menor ou Anatólia. É uma região montanhosa com diversificado solo, muitas riquezas minerais e com uma rota comercial com o antigo Oriente Médio. E a gente vai perceber aqui, olhando aqui para o mapa, onde você tem o círculo, onde você está observando, que é a Turquia dos dias atuais. Naquela época chamava Anatólia, posteriormente Ásia Menor. Então você tem um grupo de pessoas habitando nessa região, e é uma região aí muito fértil e aonde há uma exploração comercial e desenvolvimento social, econômico fora do comum. Você tem também um outro grupo chamado região Sírio-Palestina, aonde a região também é muito fértil, ela é costeira, ou seja, próxima aí do mar Mediterrâneo, ou como alguns na época chamavam de Mar Grande, tem características geográficas distintas, porque é uma região muito grande e aonde você tem vários povos, como Tiro, Sidom, Damasco, Arã, Assíria, Síria, Ugarit, Canaã, Palestina. Também ela é uma rota comercial muito pujante. Além de estar próxima à costeira marítima, também você tem dentro do mapa, como vocês estão vendo dentro do círculo, aí uma rota comercial que faz ligações tanto com o Egito, a Península Arábica, com a parte da Ásia ali oriental, como a Mesopotâmia e também com a Turquia, né, a Anatólia ou a Ásia Menor. A gente contextualizando. Então essa é a região Sírio-Palestina, aonde você tem inúmeras nações. A gente vai ver isso também dentro do livro de Gênesis. Aonde isso especificamente vai aparecer? Isso vai aparecer em Gênesis capítulo de número 10. Uma série de povos ali. E aqueles povos que são descendentes de Cã, Sem e Jafé, posteriormente vão virando civilizações muito bem organizadas, nações muito bem organizadas. Também questão militar, questão educacional, muito bem organizadas e bem planejadas. Você tem a Península Arábica, uma terra muito enorme, ela tem pontos desérticos e dunas de areia sem fim. É uma região muito bem também distribuída entre a orla marítima, ali ao Mar Vermelho e outras regiões ali próximo. Você tem uma ligação direta com o Egito, Canaã e Mesopotâmia. É uma região de trajetória de rota comercial ímpar. Os árabes, por eles serem seminômades ou nômades, eles desenvolveram uma habilidade para o comércio.
tá? Então, as civilizações que estão ali são basicamente tribos, posteriormente elas vão se desenvolvendo, tá? Dentro aí do Antigo Oriente, e ao mesmo tempo são organizados e de forma tribal e de realeza. Você tem aí no livro de Gênesis alguns clãs. Um dos filhos de Abraão, chamado Ismael, está dentro dessas regiões aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre os povos que estão ali, concentrados. A região da Península Arábica, você está vendo um círculo que é no miolo aí do centro ali do Oriente Asiático ali, né? Então, você percebe que também tem aí ligação direta aí com a região do Egito, com a região da Mesopotâmia e com a região aí de Canaã, tá certo? Aonde a rota comercial aí é específica. Você tem no meio dessas civilizações Mesopotâmia, Egito, Sírio-Palestina, Canaã e Anatólia ou Ásia Menor. Você tem uma expressão de espiritualidade aonde a sua prática é politeísta. Nas narrativas do Antigo Testamento, você vai perceber uma série de fatos em que o autor de diversos livros dentro do Antigo Testamento, que são 39, diversos autores ali, eles descrevem a espiritualidade das nações que estão como vizinhas de Israel. E você tem inúmeros textos, perícopes, apontando essas divindades, a toda a expressividade de espiritualidade desses povos. Isso é bem interessante. A gente vai trazer posteriormente para vocês dentro de cada livro que vai aparecendo os deuses dessas nações que essas nações adoravam e expressavam as suas rezas, suas crenças e por aí vai. Então, o Antigo Testamento ele está repleto de elementos claros dentro das narrativas, os autores descrevendo os povos vizinhos de Israel e sua cultura e apontando aí aos seus deuses que estão ali diante de Israel. Porque Israel, quando se torna uma nação a partir da aliança que Deus faz com Abraão, e a gente vai ler depois o livro de Êxodo, você vai perceber como lá no Egito você tem uma série de deuses. Mas também é interessante no livro de Gênesis, já dentro da própria família de Abraão, Isaac e Jacó. Você tem inúmeros povos ali, onde os patriarcas estão morando, se desenvolvendo, e você tem alguns nomes específicos de deuses ali que aquelas nações ali se curvavam e adoravam. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, no meio dessas civilizações, porque tem outras também, né? A gente está pegando as maiores para vocês terem uma ideia. Você tem uma inserção gigantesca aí de politeísmo, mas muito mesmo, tá certo? Você tem aí dentro desse contexto aí que você está vendo no mapa aí, aonde esses povos expressam a sua espiritualidade. A cultura mesopotâmica e egípcias, essas duas culturas, elas têm uma pujança maior dentre as que nós acabamos de falar. Por quê? Porque eles se vangloriavam por serem muito notáveis
Notáveis em que sentido? Eu até deixei aí anotado para que você possa ter uma boa clareza, uma boa noção. Eles são notáveis na literatura, na economia, artes de guerra. Essas civilizações elas faziam guerras entre si, tá? Também colocavam seus impostos, enfim. Suas construções muito bem desenvolvidas. Você tem zigurates, você tem pirâmides, você tem arquiteturas de casas muito bem planejadas, muito bem feitas, uma estrutura muito bem apropriada dentro daquele contexto, uma agricultura muito bem desenvolvida, com diversas técnicas, um comércio muito bem elaborado, você tem um desenvolvimento cultural gigante, o processo de irrigação para essa movimentação de água, de aquedutos para o abastecimento das cidades ali dentro dessas duas civilizações poderosas que foram grandes impérios de longo tempo, para você ter uma boa noção, mas dinastias reais de peso. E é interessante que, claro, a gente não tem como abordar historicamente tudo, porque você tem uma vasta literatura histórica sobre esses dois povos que é ímpar nessa questão aí de desenvolvimento social, econômico, jurídico, político, né? Enfim, e também de uma espiritualidade. Existem livros específicos que trabalham essas duas culturas. Eu coloquei aqui na bibliologia, perdão, na biografia, estou com bibliologia na cabeça, né? Coloquei na biografia. É claro que quando nós formos estudar mais o Antigo Testamento, eu vou fazer alguns aportes específicos de algumas civilizações específicas dentro do contexto histórico de alguns livros específicos, até para que você tenha uma boa noção. Quando a gente está falando dessas civilizações, principalmente dessas duas, Mesopotâmia e egípcias, elas têm um contexto histórico gigantesco, além da colaboração de uma das ciências que tem descoberto muitas coisas importantes e catalogado e que está em alguns principais museus do mundo atual. A Mesopotâmia e o egípcio são regiões onde você tem estudiosos da arqueologia, da história, da teologia e de outras ciências que vão procurar identificar a escrita, alguns artefatos antigos, catalogando, né, para descobrirem todo o desenvolvimento cultural ou sociocultural dessas potências. Porque é muito comum nós, ocidentais, o mundo pós-moderno, achar que toda a parte de desenvolvimento está conosco, mas é o contrário. Esses povos antigos, eles tinham um desenvolvimento absurdo, para vocês terem uma ideia. Desenvolvimento educacional absurdo, tá certo? É claro que quando nós formos abrir alguns pontos de alguns livros, porque você tem Israel e mensagens específicas da parte de Deus abordando com o povo de Israel acerca dessas nações, desses povos. E aí a gente vai entrar em alguns pormenores, tá certo? Então, dentro das suas dinastias,
boa parte, tanto da Mesopotâmia como a egípcia, eles tiveram aí grandes expansões territoriais, conquistas, em meio a guerras, nações prestando a eles impostos, e então eles tiveram aí um poder socioeconômico de muita magnitude, como também caíram em ostração, foram a guerrear e perderam guerras, se tornaram também vassalos de outros povos. Enfim, você tem aí dentro da história uma vasta área em que você pode estudar sobre essas civilizações e você perceber o tanto que elas também cooperaram dentro do desenvolvimento de civilizações, né, daquela época. Você tem aí dentro do mapa aí que você está observando essas duas regiões aí, que estão banhadas por rios importantes. Você tem no Egito o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele corta ali basicamente ali o Egito ali, e como eles também são hábeis em agricultura, desenvolveram aí coisas específicas através aí desse rio. Já a Mesopotâmia, ela é cortada por vários rios, mas ela tem dois rios principais ali, que abasteciam na época toda a Mesopotâmia ali, todo o desenvolvimento de aqueduto e de irrigação para agricultura e outras questões. Você tem o rio Tigres e o rio Eufrates, dois rios, além de outros que cortam a Mesopotâmia. Então você tem aí um berço civilizatório de uma magnitude muito grande. Sem contar a rota comercial, né? Que tem acesso, e sem contar aí, você tem aí os mares, né? Ao derredor aí. Você tem dentro desse contexto aí, desse cenário do crescente fértil que nós estamos falando, os patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Tem alguns estudiosos que colocam José como um quarto patriarca, que é filho de Jacó, porque ele foi para o Egito. Alguns estudiosos colocam ele como um quarto. A gente entende que José ele foi usado por Deus, né? E dentro dos propósitos e planos de Deus. E quando ele esteve lá no Egito, ele preparou todo o cenário para que Jacó e todo o clã, né, o Israel, pudesse estar lá no Egito. Enfim, porque Deus já tinha um plano retratado com Abraão, e a gente vai explorar isso mais lá para frente. Então, os patriarcas, eles entram nesse cenário do crescente fértil, do berço das civilizações, dentro aí desse período aí do segundo milênio. A partir do capítulo 12 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, você tem todo o desenvolvimento dos patriarcas, histórias muito interessantes que se desdobram, e que nesse cenário dos patriarcas, Deus está agindo, intervindo, se revelando e mostrando coisas específicas e importantíssimas para Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Você tem então aí nesse cenário, quando os patriarcas estão nesse cenário, os patriarcas ainda não vão estar conquistando a terra, porque estão sendo formados, né, como um povo. Abraão não é judeu, Abraão é do Ur dos caldeus, que depois vai para Padã Arã, e de Arã, depois que seu pai ele morre, o Senhor o chama, né, para
uma jornada, uma caminhada de fé e aliança. E a partir do capítulo 12, Abraão ele sai da sua parentela, lá de Padã Arã, ali da Mesopotâmia, daquelas regiões, e ele vai peregrinar aonde está esse círculo que você está vendo nas terras de Canaã. Então Abraão ele sai com todo o seu clã, era um homem rico, um homem próspero, ele obedece àquela voz que o chama, o Deus soberano, ele acredita e por meio da fé ele vai para essa terra e aí começa a história dos patriarcas de Abraão. E aí eles vão depois parar lá no Egito, essa segundo círculo que a gente está listando aí para vocês. Também o Egito é um cenário que os patriarcas vão se encontrar até José, né? Mas é porque Deus tem aí um trabalhar no meio das nações ou das civilizações que estão presentes nesse círculo aí. Para vocês terem uma ideia, Abraão ele é do tronco da descendência de Sem, que é filho de Noé. Então, Abraão, no tronco de Sem, ele está estabelecido. E aí depois a gente fez uma árvore genealógica quando a gente entrar no livro de Gênesis, e aí eu vou apresentar para vocês tudo isso. Então, toda a movimentação histórica, narrativa do livro de Gênesis vai acontecer em meio a esse cenário. Quando você está lendo o livro de Gênesis, você vai perceber Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai perceber o narrador detalhando o nome das cidades, nome das civilizações principais. Você tem dentro da narrativa bíblica detalhes muito bem colocados que provavelmente você e alguns já passaram batido e nem perceberam o valor que está ali. Olha que interessante. Tem muita gente que não sabe que Abraão é descendente de Sem, está no tronco, olha só. Muita gente também não tem nem ideia de que esse berço de civilização, o crescente fértil, está ligado com os descendentes de Noé. Muita gente passa batido porque não tem paciência, né, de avaliar a genealogia, mas a genealogia ela tem um foco, ela tem um fator preponderante. E nessa hora em que nós estamos estudando o Antigo Testamento, faz todo o sentido. Olha só, tá? Tem algumas pessoas que dizem que Abraão é judeu, mas Abraão não é judeu. Abraão, ele é um gentil, ele tem uma outra nacionalidade, ele tem um outro histórico. Deus faz um pacto, uma aliança com ele, e a partir de Abraão, o Senhor fala que dele fará uma grande nação. Então, essa nação ela vai se desenvolver em meio às peregrinações que vão ocorrer entre os povos de Canaã e o povo do Egito ali, tá? E aí você tem aí uma influência sociocultural, econômica, religiosa, jurídica, em que você percebe no Antigo Testamento e no livro de Gênesis, e em outros livros também você percebe elementos bem característicos desse desenvolvimento todo aí do berço das civilizações. A gente acha que são civilizações
que não tem cultura nenhuma, que não tem desenvolvimento nenhum, são um bando de louco. Não, pelo contrário. São civilizações muito bem desenvolvidas, tá certo? Muito bem alinhadas, muito bem com ações específicas dentro desse contexto aí. Quando chegar a hora, a gente vai abordar com mais detalhe, porque as narrativas bíblicas, elas amarram, e aí a gente tem que entender um pouquinho disso. Então, dentro desse panorama que eu estou trazendo para vocês, fica mais objetivo e mais fácil você ter essa clareza, tá certo? Então, o Antigo Testamento ele vai se desenvolver em meio ao Oriente Próximo Antigo, por meio dessas localidades geográficas: Mesopotâmia, Anatólia ou Ásia Menor, Ciro-Palestina, Egito, Península Arábica, entre outras regiões. Quando a gente fala Ciro-Palestina é porque tem essa nomenclatura onde tem Canaã, porque Canaã você vai ter um monte de povos ali no meio, tá certo? Então, essa foi a nossa ideia. A bibliografia, você tem um panorama histórico aí de Israel para estudantes aí do Antônio Renato Guzzo. Você tem um panorama do Antigo Testamento aí do John Walton e do Andrew Hill, que é muito bom. Você tem um outro livro que é O Pentateuco, específico, da editora Vida Acadêmica aí do Paul Hoff, muito bom também. Um livro que eu gosto também de introdutório é do Longhorn III, né, do Tramper, muito bom, da editora Vida Nova. E esse outro livro que é um panorama do Antigo Testamento que eu gosto de consultar rapidamente para ver alguns elementos, e esse panorama do Antigo Testamento do Schultz, ele trabalha alguns aspectos legais aí que envolve aí o crescente fértil. Eles não trabalham com exaustão, como eu disse para vocês, é um panorama. Se a gente for trabalhar exaustivamente, aí a gente precisa fazer exposições desse período aí de cada povo, de cada ato dessas civilizações aí que são enormes. E tem muita história. E aí dá vídeo que não acaba mais. Tem no YouTube aí canais bons do ponto de vista da história das civilizações, que eu acho bem legal para quem gosta e curte, tá? Mas a gente vai tentar fazer cruzando a história dessas civilizações com o texto bíblico, tá certo? Então, para esse momento, o que vocês têm aí já é de bom tamanho, tá certo? São civilizações bem desenvolvidas, com um poder de desenvolvimento sociocultural, educacional, político, de artes militares, de agricultura, de irrigação, arquitetura, enfim, são civilizações específicas e que a arqueologia tem encontrado muita coisa importante que corrobora com o que está escrito no Antigo Testamento. É importante eu falar isso para vocês, por quê? Porque a gente tem uma turma de pessoas que invalida o Antigo Testamento, obviamente porque são pessoas que não têm fé e descredibilizam todo o Antigo Testamento. Há muita gente com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude e comportamento. A gente trata as escrituras sagradas de modo em que é confessional. A gente crê nas escrituras sagradas. A gente trata ela como um livro
revelado e inspirado por Deus. Não significa que a inspiração, os autores não consultaram suas fontes da época. A inspiração é sim por revelação de Deus, Deus conduzindo esses homens a escrever o que escreveram, e esses homens também obtiveram fontes escritas, fontes do próprio povo dentro da sua oralidade. Olha que interessante. Então, a gente não descarta o processo inspiratório das escrituras sagradas, como alguns descartam, trabalhando questões aí de que todo o Antigo Testamento e principalmente as passagens principais que falam sobre o sobrenatural, os personagens específicos e destacáveis que as escrituras deixam claro, boa parte trabalha na questão do mito, né? Ou com essa ênfase de mitologia. Porque estão encharcados também de outras literaturas históricas, seculares, enfim, porque essas civilizações, como a gente acaba de retratar, elas também têm questões de espiritualidade e questões históricas, aonde você tem contos, poesias, narrativas sobre dilúvio, narrativas sobre a criação, e tudo isso está envolvido com o que eles acreditavam na época, ou seja, por serem civilizações cercadas de um índice muito enorme de deuses, práticas politeístas, porque essas civilizações não tinham um deus, elas tinham diversificados deuses. A Mesopotâmia, Babilônia, Elão, Assur, Assíria, Egito, os cananitas, enfim, a Palestina, Sidom, Tiro, essas regiões, elas estavam mergulhadas de diversificados deuses, muitos, diversos, muitos mesmos. E você tem dentro da literatura deles, por exemplo, para você ter uma ideia, relatos da criação, e a criação ela se manifestou a partir de deuses que coabitavam com outros deuses e daí tinham filhos. A ideia dessas culturas, dessas civilizações, quando você vai lendo e vai observando os seus escritos, você vai falando, rapaz, que doideira é essa, né? Já a Bíblia Sagrada, pelo fato de nós crermos nas Escrituras Sagradas, a gente não tem dúvida alguma, né, de que só há um Deus único. E aí eu quero ler com vocês um texto que eu gosto muito, que é o livro de Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, você tem textos específicos no Antigo Testamento que deixam claro que só há uma divindade, só há um só Deus, o Criador de todas as coisas,
que soprou o fôlego de vida na narina dos homens e formou os homens alma vivente, onde os homens andam, se desenvolvem, progridem, crescem, se multiplicam, enfim, aquela coisa maravilhosa que somente esse Deus glorioso que nós estamos fazendo aí, a exposição dentro desse panorama de Gênesis a Malaquias, que a gente está retratando. Então, os povos, as civilizações, o berço das civilizações daquela época, no Crescente Fértil, eles tinham muitas literaturas, vastas literaturas, que abordavam os seus diversos deuses, Marduk, Ishi, Camus, Baal, eita, tem um monte aí, Moloque, Ra, vixe, tem diversificados dentro das culturas dos povos daquela época. Mas eu vou me ater a essas espiritualidades desses povos quando a gente estiver trabalhando dentro do contexto literário dos livros específicos, tá certo? Então a ideia foi mostrar para você de forma bem objetiva todo o cenário geográfico aonde está sendo desenvolvido, aonde está todo o compêndio do Antigo Testamento, aonde se desenvolve o Antigo Testamento, essa região aí, que tem seu desenvolvimento pós-diluviano, com desdobramentos aí com os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, tá certo? Um grande abraço a todos, que vocês possam procurar essas bibliografias que eu apresentei, e aí vocês adquirirem com o tempo, né? E também eu vou indicar outros livros aí de outras pessoas quando a gente for tratar alguns assuntos, tá certo? Um grande abraço a todos, permitindo Deus, até a próxima exposição com o livro de Gênesis. Deixa seu comentário, não esquece, tá certo? Deixa também o seu like, não deixa de colocar seus comentários específicos. Eu queria saber uma dica disso, aquilo, isso é legal, tá certo? Compartilhe aí e querendo ajudar com o canal, eu vou deixar chave Pix aí, caso você queira, você não é obrigado a contribuir. A gente faz isso aqui com muita alegria, com disposição, levando em consideração que a gente quer que você cresça na graça, no conhecimento do nosso Deus, tá certo? Que Deus te dê aí um grande dia abençoado e continue estudando. A teologia, o estudo bíblico, ele se dá de forma contínua, nunca parando, mas de forma contínua. Um grande abraço a todos, valeu, fui!